Podemos ler? Diz assim, ó, e uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas chamou Eliseu dizendo, meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia o Senhor. E veio o credor levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse, que te hei eu de fazer? Declara-me o que é que tens em sua casa. E ela disse, tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele, vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra, fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. E partiu ela, pois, dele, fechou a porta sobre si, sobre os seus filhos, e eles lhes traziam os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que foram todos os vasos cheios, disse ao seu filho, traze-me ainda um vaso. Porém ele lhe disse, não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e fez saber o homem de Deus, e ele lhe disse, vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Essa passagem aqui é bem típica de pessoas que estão vivendo ali um momento difícil, um momento complicado. E nela você consegue tirar algumas lições para a sua vida, para o teu cotidiano. Por exemplo, essa mulher, a Bíblia diz que ela ficou sozinha com os filhos e o marido acabou deixando para ela muitas dívidas. E aí o que ela faz? Ela coloca os filhos dela à venda, amém? Para poder pagar as despesas. E chega o dia que o credor vem para buscar esses filhos que ela estava vendendo. E aí eu imagino que naquele desespero de mãe, por ela estar vendendo o próprio filho para poder cobrir uma despesa, ela decide então ir ao homem de Deus. E ela vai até ele e fala, olha, o meu marido morreu, ele era teu servo, ele temia o Senhor. E ela fala, agora meus filhos estão sendo levados ali pelos credores para que possa pagar as dívidas. E o Eliseu nessa hora, ele até questiona, o que eu hei de fazer por ti? E aí a pergunta que ele faz é a seguinte, o que você tem em casa? Uma das lições que você pode tirar dessa passagem é que Deus sempre vai usar na sua vida aquilo que você tem em casa. Deus nunca usa algo que venha de fora. Deus sempre trabalha com aquilo que há na sua vida, aquilo que você tem ali com você. Tem tanta gente que quando ela enfrenta um momento difícil, naquela reflexão da vida dela, ela começa a pensar, puxa vida, se eu tivesse uma oportunidade, se eu trabalhasse de alguma forma, se eu fizesse tal coisa, e ela começa a criar ideias de coisas externas, coisas de fora da vida dela. E Deus não trabalha desse jeito. Deus sempre vai trabalhar com aquilo que está em teu poder. Você vê a pergunta dele? O que é que você tem em casa? Ele não perguntou se alguém podia fazer alguma coisa por ela. Aquilo da qual ia ser o princípio do milagre, seria aquilo que ela tivesse com ela dentro de casa. Ah, pastor, mas ela pediu vasos emprestados aos vizinhos, sim, para completar aquele milagre. Mas a sobrevivência dela, a prosperidade dela, viria daquilo que ela já tinha em poder dela. Amém? Poderia citar uma passagem que o próprio Cristo mostrou isso ali. Deixa o marcador, nós vamos voltar, Evangelho de João, capítulo 6, conta-se sobre quando Jesus multiplica o pão, não é verdade? Ele multiplica lá os pães, Evangelho de João 6. Acharam aí? Isso aqui é importante, viu, irmãos? Evangelho de João, capítulo 6. Glória a Deus. Versículo 1 em diante. Depois disso partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é de Tiberíades, e grande multidão seguia porque via os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte, se assentou ali com seus discípulos,
e a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos, vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. E Felipe respondeu-lhe dizendo: 200 dinheiro de pão não lhes bastarão, para que cada um deles tome um pouco. E um dos discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um rapaz que tem o quê, igreja? 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tantos? E disse-lhe Jesus: mandai assentar os homens, e havia muita relva naquele lugar. E assentaram, pois, os homens em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães, e havendo dado graças, repartiu pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também os peixes, quanto eles queriam. O final nós sabemos. Alimentou 5.000 homens, mais mulheres e crianças. Vamos dizer que tivesse ali, então, umas 15.000 pessoas, em média. Jesus começou com o quê? Com 5 pães e 2 peixinhos. Então, você vê, para o milagre de Deus, você não precisa de muito. Amém? Então, Jesus, ele sempre consegue utilizar aquilo que há na tua casa. Por mais que aos teus olhos, a maneira de você enxergar, pareça que não tenha nada. Ela dizia: tem em casa um pouco de azeite. Parecia algo pouco, irrisório, mas para Jesus era o suficiente. Mas por que era o suficiente para Jesus? Vou pegar o exemplo aqui. Se você me der uma bola de futebol, eu vou tropeçar até nela, não vou conseguir fazer nada. Mas no pé do Neymar, por exemplo, o que ele conseguiu construir? Um império através de uma bola de futebol. Tinha uma fase que era aquele Guga, não era? Aquele Guga jogava muito tênis, né? Um dia eu fui brincar de tênis. Irmãos, não acertava nem a bola. Ficava igual um bobo com aquela raquete. Parecia que estava caçando ali mosca. Porque não acertava uma vez. Na mão daquele Guga, ele construiu todo o império dele com a bola de tênis e uma raquetezinha na mão. É verdade ou não é? Aquele Michael Jordan lá jogando basquete, não é? Ele construiu um nome com a bola de basquete na mão dele. Não importa o que seja, depende de tudo da mão que está segurando isso. Não importa o quão pouco você possua, desde que esteja na mão certa. E qual que é a mão certa? No nosso caso, é a mão de quem? De Jesus. Ele só tinha 5 pães e 2 peixinhos. Mas quando eles pegam aqueles 5 pães e 2 peixinhos e coloca na mão de Jesus, ali Jesus multiplica e alimenta 5.000 homens, mais mulheres e crianças. E sobra depois quanto? 12 cestos cheios. Não foi isso que aconteceu? Então só dependia da mão que está aquilo que eles precisavam. Assim também é aquilo que você tem dentro da tua casa. Pastor, mas eu tenho tão pouco. Começa desse pouco, mas começa colocando isso diante da presença de Deus. Quando você coloca na presença de Deus, o milagre ele sabe fazer. Volta lá mais uma vez, no início, lá onde estávamos. 2 Reis 4. Então ela diz para ele: olha, meu marido temia ao Senhor, e agora os credores vieram para levar o meu filho. E aí ele pergunta para ela lá no versículo 2, Eliseu lhe diz: que te eu hei de fazer? Declara-me o que é que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios e não poucos. Então entra, fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita azeite em todos aqueles vasos, e põe a parte que estiver cheio. Então ela vai para casa, ela pede lá para todos os vizinhos dela os vasos vazios, e aí ela entra lá no quarto dela, fecha a porta da casa, junta os filhos dela ali e fala: ó, vocês vão me trazendo e eu vou colocando azeite nele. E a Bíblia diz que começou a multiplicar esse azeite. Quando você olha para essa situação, você começa a perceber o que havia de diferente na vida dessa mulher.
Na verdade, essa mulher, ela teve uma direção de Deus, que é o que nós precisamos. Se Deus ele já vai usar o que está na minha casa, o que eu preciso então? Que a direção de Deus esteja sobre a minha vida. O marido dela, a vida toda dele, ele não conseguiu fazer o que ela fez nesse momento aqui. Mas aonde que estava a diferença na vida dela? A partir desse momento, ela tinha para a vida dela uma direção de Deus. E é o que acontece também na sua vida. O que você precisa para o milagre acontecer, você já tem. Seja dentro da sua casa, seja naquilo que você possui para trabalho, mas já está em seu poder o que você precisa para que Deus use. Amém, igreja? E quando que eu vou começar a usar isso? Quando você tiver uma direção de Deus, igreja. Uma direção de Deus para essa mulher mudou aquela situação. Fez com que a vida dela fosse transformada. Assim também vai ser na sua vida. Se você buscar a direção de Deus para aquilo que você precisa, aquela direção de Deus, ela vai mudar a tua história. Só que as pessoas não buscam a direção de Deus. Muitas vezes elas tentam ouvir o que as pessoas dizem, vai procurar lá no vizinho, num amigo, ela olha para outras pessoas que deram certo em alguma área, mas você precisa achar o que vai dar certo na sua vida. E quem sabe o que vai dar certo na sua vida? Somente Jesus. Quando Jesus mandou eles alimentar o povo, a Bíblia diz que Jesus estava apenas testando eles, para saber o que eles fariam. Mas diz a Bíblia que Jesus já sabia exatamente o que ele ia fazer. Jesus já sabe o que ele vai fazer na sua vida. Jesus já sabe o que ele precisa de fazer na sua vida para você mudar essa situação, para que os caminhos se abram para você. Ele já sabe. O que ele precisa é que você esteja na direção dele. Uma direção na vida dessa mulher fez todo o caminho dela mudar. E aí diz a palavra de Deus na sequência assim, ó. Então entra, fecha, versículo 4, então entra, fecha a porta sobre ti, sobre os teus filhos, e deita azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Olha a direção aí. Partiu ela, pois, dele, fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos, e ele lhes trazia os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que cheios foram os vasos, disse ao seu filho, traze-me ainda um vaso. Porém, ele lhe disse, não há mais vaso nenhum. Então, o azeite parou. Aqui também tem uma coisa importante, irmãos. Você vê que ela queria mais um vaso, não queria? Quando acabou, ela pediu, traz ainda mais um vaso. E os filhos falaram o que para ela? Não tem mais vaso. Uma coisa importante, quando você estiver buscando a direção de Deus, cuidado você está no mesmo caminho com pessoas que não estão na mesma fé que você. Os filhos não estavam na mesma fé que ela. Ela queria mais vaso. Os filhos dela disseram para ela, acabou. Imagina você estivesse no lugar daqueles filhos dela, e você vê que cada vaso que você levava voltava cheio e não acabava aquilo ali. O azeite era muito caro naquele tempo. Se tivesse acabando, o que você faria? Você deixava acabar os vasos vazios? Sim ou não? Não, né? Você ia querer buscar mais vasos, ia ou não ia? Você já ia começar a ir atrás de mais, ia procurar outro jeito, já que está tendo ali, era a visão dela também. Muitas vezes a gente está do lado de gente que não tem a mesma fé que a gente. Você começa a fazer algo da direção de Deus e ela fala para você que não dá certo, que não tem jeito, que você não vai conseguir. Ou ela fala igual os discípulos lá, mas o que é 200 dinheiro para alimentar tanta gente? O outro dizia, tem um menino aqui que ele tem 5 pães e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Claro, ali era Jesus. Mas imagina uma pessoa incrédula enfrentando um momento difícil, ela diria naquela hora, realmente, 5 pães e 2 peixinhos, já mandava até esconder os 5 pães ali. Joga aqui lá no canto lá, porque senão o pessoal vai ficar com fome, vai querer ficar com vontade ali, não vai ter para todos. Nunca divida nada com quem não está na mesma fé que você. Amém, igreja? Tudo que você fizer na direção de Deus, procure fazer com quem tem a mesma convicção que você. Porque quando você determinar, quando você clamar a Deus, a outra pessoa vai estar em concordância com você.
Quando você falar que você vai conseguir algo, a outra pessoa vai dizer para você amém. Mas quando você está do lado da pessoa que está numa derrota, você fala para ela, traz mais um. Ela fala, já não tem mais não, já acabou já. É desse jeito. E quando não tinham mais nenhum vaso, aí diz a Bíblia aqui no versículo 6, ó, e sucedeu que foram cheios os vasos, disse ao seu filho, traze-me ainda um vaso. Porém ele lhe disse, não há mais vaso nenhum. Então o que aconteceu, igreja? Então o azeite parou. Então veio ela e fez saber o homem de Deus e disse-lhe, vai, vende o azeite, paga a tua dívida e vivei tu e teus filhos do resto. Ou seja, aquela mulher fez o que a direção do homem de Deus havia dado. E ela foi lá, encheu os vasos, e ela vai e faz ele saber. Quando ela fala para ele, fala, ó, vai agora, vende esse azeite e vivei do resto. Pastor, o que o homem de Deus fez por aquela mulher? Deu uma direção de Deus para a vida dela. Assim também é na sua vida. Talvez você está buscando coisas, talvez você está preocupado como é que vai ser a sua vida no dia de amanhã. Talvez você está pedindo para Deus para te dar algum caminho, para Deus te dar alguma porta. E, na verdade, a única coisa que você tem precisado é uma direção de Deus para a sua vida. Por quê, pastor? Porque Deus, ele usa aquilo que já está lá na sua casa. Ele usa aquilo que você já tem. Amém? Olha o Rob ali. O Rob, de vez em quando, está lá no status, né? Colocando lá o trabalho da esposa. Deus usou o que tinha em casa. Ela tinha um talento, não foi? Colocou por prática e está fazendo. Assim também é na sua vida. Quando Deus te dá a direção, aquilo que você fizer vai dar certo. E a bênção vai vir sobre você. Diga graças a Deus. Pastor, eu creio. Quem crê aqui? Vamos colocar de pé e vamos orar então? Nós vamos clamar a Deus aqui agora, nessa direção de Deus, e Ele vai operar sobre a sua vida. Amém?